Todos me escutam agora? Beleza, maravilha. Bom, já comecei queimando uma largada aqui, né? Tomando uma água, porque moro em São Paulo há 1 ano e meio. A gente respira esse ar aqui bom de Petrópolis, a gente já não estou mais acostumado, né? Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro. Então a gente perde um pouco desse costume. Bom, pessoal, vamos começar aqui falando sobre construindo uma organização de dados e AI de alta performance. Eu preciso só do passador. Muito obrigado. Enquanto eles botam aqui a apresentação, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui é da área de dados, AI? Quem aqui é do time técnico dessas áreas? Legal. Tem algum líder de equipe aqui? Boa. E agora a pergunta aqui principal é: quem aqui acredita hoje que está num time de alta performance? Está satisfeito com a forma que está entregando os seus modelos, tanto os modelos de machine learning, os modelos de AI e os seus modelos de dados? Mais ou menos, mais ou menos. Alguém aí está no mais ou menos? Tá bom, mais ou menos aqui também. Beleza. Vamos pegar pela... Beleza, ok. Bom, eu gosto de fazer uma palestra um pouco mais interativa, então preparem-se para algumas vezes levantar a mão. Beleza, galera? Vamos lá. Passando? Não está passando. Mais um probleminha aqui, Rafa. Foi? Valeu. Bom, só para me apresentar aqui rapidamente para vocês, pessoal, aqui está o meu LinkedIn, vocês podem entrar em contato comigo e se conectar nas redes. Eu atuo no setor de dados há mais ou menos 7 anos, né? Eu trabalho numa empresa chamada Databricks. Alguém aqui não conhece a Databricks? Boa, temos pessoas aqui que não conhecem Databricks, isso é legal. Eu tenho algumas certificações da Databricks, mas eu também faço parte do time que atua criando certificações da Databricks. Então, eu atendo alguns clientes do setor aqui, então algumas pessoas aqui, inclusive, são minhas clientes, né, que trabalham, por exemplo, ali na Redditor e outras empresas. E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre como a gente cria essas organizações de alta performance, beleza? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que concordar aqui é que atualmente, 2025 e daqui para frente, toda empresa precisa ser uma empresa de dados e AI. Alguém aqui discorda dessa afirmação? Eu estou botando um postulado aqui. Se alguém discorda, a gente pode tomar uma cerveja depois e discutir sobre. Beleza? Então, todos aqui até então concordaram com essa afirmação. Mas o grande ponto aqui... Beleza? É que a maioria das empresas, pessoal, por mais que a gente concorde com as afirmações aqui que a gente falou agora há pouco, é que a esmagadora maioria das empresas tem muita dificuldade em trabalhar dados e principalmente trabalhar AI. Toda a palestra que eu vou fazer aqui para vocês hoje é baseada num estudo do MIT, que foi liberado esse ano em parceria com a Databricks, que entrevistou mais de 800 CIOs de empresas diferentes, tá, globais, principalmente ali das Fortune 500, que são as 500 maiores empresas do mundo, e para entender quais são as dificuldades que essas empresas têm e, principalmente, dos líderes dessas empresas, principalmente as empresas que estão liderando a jornada de AI e de dados, o que essas empresas estão acertando? O que eles estão fazendo de diferente no ecossistema de dados que está conseguindo alavancar a estratégia deles de forma geral? E quando a gente olha para essa pesquisa, a gente vê aqui que só 12% dos CIOs dizem que as suas organizações têm sucesso na execução da estratégia de dados. E só 2% dos executivos afirmam que suas organizações estão obtendo algum resultado de negócio com a AI. Então, bate um pouco aqui com a pesquisa de campo que a gente fez no começo aqui da nossa palestra, certo? Pouquíssimas pessoas levantaram a mão quando eu fiz aquela pergunta, algumas disseram ali meio mais ou menos, então a gente está um pouco aderente aqui dentro do nosso espaço amostral, beleza? E o grande ponto, e aí eu já vou pular para o resultado da pesquisa, beleza? Então dei para vocês a problemática, agora eu vou já pular para o ponto final, que é: se você não alinhar a tua estratégia de dados IA agora, os teus concorrentes estão fazendo isso. Beleza? Então esse é o ponto que eles chegaram na conclusão nessa pesquisa. E a gente vai fazer um drill down aqui para a gente poder entender efetivamente como que a gente chega nesse ponto. Mas primeiro, vamos falar de problema, né? Porque, afinal das contas, a gente tem que ser soluções procurando problemas, né?
Quando a gente olha o mandato dos C-Levels hoje em dia, a gente vê que eles estão, e aí o que eu falo muito dos C-Levels voltados a dados, principalmente, a gente vê que eles estão focados em 4 principais pilares, beleza? Que é alinhar estratégias de dados e AI, governar AI e reduzir riscos, que é um dos casos mais famosos. Vocês viram uma palestra, várias palestras, na verdade, aqui ontem, falando exatamente sobre esse ponto, né? Eu acelerar o time to value, ou seja, como que eu gero de fato valor com AI. E aí vocês viram uma excelente palestra ontem do Fabrício Lira, da IBM, alguns de vocês talvez tenham visto essa palestra, onde ele fala como que eu saio do hype e eu vou para o ROI, eu vou de fato para mostrar resultado nisso. Então isso é um dos principais pilares hoje em dia. E por último, como eu gerencio o custo e a complexidade organizacional para levar esses projetos até produção. Beleza? E o grande ponto, pessoal, é que apesar disso estar na agenda dos C-Levels, e isso, consequentemente, estar nas nossas agendas, é que é muito fácil a gente se distrair. É muito fácil a gente se distrair com o hype, né? A gente vê aí o tempo todo novas coisas saindo no mercado de AI e no mercado de dados. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês que datam aqui desde quando a gente começou a falar de Prompt Engineering. Quem lembra aí, quando a OpenAI lançou lá o ChatGPT, cara, foi uma loucura. Prompt Engineer é a profissão do futuro. Alguém aí é Prompt Engineer? Todos nós somos, né? Todo dia a gente está usando AI de alguma forma, né? A gente está usando Cloud Code, a gente está usando ChatGPT, a gente está usando alguma AI para acelerar nosso trabalho. Então todo mundo virou aí o tal do Prompt Engineer, né? E o grande ponto é que quando a gente olha para esse ciclo da AI, quando eu digo que é fácil se distrair, não sei se vocês viram essa semana, mas acabou de ser liberado o melhor modelo do mundo até então, o Claude, a nova versão do Claude, que foi o Opus 4.5 que lançou. E aí talvez na semana que vem a gente vá ver a OpenAI lançando uma nova versão do ChatGPT que vai ser o melhor modelo do mundo. E isso vira um ciclo infindável, e a gente tem visto isso pelo menos nos últimos 2 anos. Nesse momento a gente está aqui. Semana que vem, quando mudar para cá, vocês vão lembrar lá, pô, o Lucas mostrou aquela foto. Inclusive isso aqui é um post LinkedIn famoso, talvez vocês tenham visto rodando na internet essa semana, né? E o ponto ruim é que isso pode... Quando a gente toma muito essas distrações, eu fico correndo atrás do rabo, eu quero ir sempre atrás do modelo mais performático, ou atrás do modelo que vai me dar uma resposta menor, ou do modelo que tem ali o menor custo-benefício, né? Vai me entregar uma resposta num tempo adequado, num custo adequado. É que essas distrações, elas eventualmente elas podem impactar a minha credibilidade, né? No mercado e minha credibilidade interna também, se eu sou uma liderança, por exemplo. A Gartner, por exemplo, prediz que 30% dos projetos de Generative AI vão ser abandonados em prova de conceito, em tempo de POC, em 2025. Gente, eu trabalho numa empresa de dados AI, eu trabalho na Databricks, eu trabalho atendendo cliente. Eu posso te dizer, eu posso afirmar aqui para vocês, empiricamente, que é bem maior do que isso. Esse estudo foi feito ano passado. Esse ano eu vejo um número muito maior. E, além disso impactar a tua credibilidade internamente, algumas vezes para o mercado, pensa que a pior de todas é quando isso impacta, de fato, minha receita, porque, aos olhos do mercado, principalmente se eu sou uma empresa de capital aberto, cara, isso é perigosíssimo, né? Então, aqui... Tudo está acontecendo hoje, gente. Vamos com calma. Galera, me dá uma ajuda aqui. Não se ignora atualizações de software, hein? Os hackers estão aí, hein? Bom, como eu estava falando, ou pior, gente, eu posso ter casos onde isso afeta a minha receita ou afeta meu jurídico, né? Então aqui eu trouxe 3 casos para vocês, aqui está em inglês, mas eu vou falar um pouco do que aconteceu. Nos Estados Unidos teve uma revendedora de carros que eles colocaram um agente de AI para fazer o processo de vendas, né? Para substituir o comercial deles. E aí alguém fez ali um prompt injection que conseguiu fazer com que as promoções fossem de $1. Os caras começaram a vender carros da Chevrolet por $1. Esse caso ficou bem famoso, muitos de vocês aqui balançaram a cabeça do tipo, eu vi isso acontecer, eu já vi que isso aconteceu no mercado. Outro caso, e aí também com a Chevrolet, parece que a Chevrolet está passando aí por alguns cenários, é que eles colocaram um processo ali também de vendas, isso no site oficial da Chevrolet, para vender a nova picape deles. E aí, quando as pessoas perguntavam no site qual era a melhor picape naquela categoria, a IA respondia que era a Ford F-150.
ou seja, concorrente direto da Chevrolet. Então, cara, pensa no tamanho da Chevrolet, pensa que ela é uma empresa de capital aberto, quanto isso não impacta diretamente no dia a dia dela. Dentre outros cenários, eu posso ficar aqui umas 8 horas direto falando só sobre cenários que eu já vi nos dias a dias com vocês. Beleza? E quando eu olho para todo esse ecossistema, eu posso dizer para vocês, eu posso afirmar para vocês que existe um abismo no ecossistema de AI. Existe um abismo entre o que a gente olha, que são os líderes no mercado, e os não líderes, as empresas que estão um pouco mais atrás nesse ecossistema. Quando a pesquisa olha para os líderes dessa pesquisa, eu vi que, do lado dos líderes aqui, as adoções de IA são feitas em múltiplas esferas de negócio. Eu não estou preso só dentro da TI, que a gente vê que isso acontece muitas vezes. Ou seja, a IA fica presa dentro do meu ecossistema de TI. Não, eles liberam isso para o negócio. Eles fazem com que o negócio seja empoderado a tomar as suas próprias decisões e a criar alguns projetos. Claro que determinado set de governança, né? A gente vê que esses projetos eles são de 2 a 3 vezes mais rápido de POC a produção, ou seja, de fato, eu tenho cenários que viram cenários produtivos e isso é de 2 até 3 vezes mais rápido. Redução de custo de 30% a 40%, dentre outras coisas aqui. Por outro lado, quando eu olho para as empresas que não são líderes, ou seja, os 88% quando eu olho para o ecossistema de dados e os 98% quando eu olho para o ecossistema específico de AI, eu vejo que a AI é limitada a pequenos pilotos, ou seja, eu piloto, eu faço vários, mas eu não produtizo nada no final do dia, eu não estou entregando valor. E isso cai muito na palestra do Fabrício ontem, eu estou no hype. Eu não estou no ROI, eu não estou focando no caso de uso, isso não está alinhado necessariamente com a estratégia da minha empresa, isso é muito perigoso. A gente vê também que eu levo meses ou anos ali para mover de um protótipo à produção, o que também é muito perigoso, sem falar que uma série de ferramentas dentro da stack, os custos ficam imprevisíveis, a governança fica previsível e a segurança, então, eu não vou nem entrar no mérito aqui que a gente sabe para onde isso vai, né? E quando eu olho para as barreiras que fazem, de fato, esse abismo existir, são talentos. Cara, todo mundo aqui sabe quão difícil hoje está contratar no mercado. É muito difícil fazer processo de contratação hoje em dia. Contratar pessoas qualificadas, então, que conheçam a minha stack, se ela for muito diversa, é mais difícil ainda. Beleza? Segurança e risco. Cara, novamente, falaram sobre isso o dia inteiro aqui ontem, falaram de manhã aqui também, não vou nem entrar nesse detalhe, isso aqui é um dos pontos mais críticos que existem. Passo da inovação, então, como eu acompanho até o que o meu concorrente, por exemplo, está fazendo, clouds fragmentadas ou ferramentas fragmentadas, um alto índice de fragmentação, o multi-cloud é legal, multiferramental é legal, mas deixa eu te perguntar, quantas pessoas você tem para tomar conta disso tudo? O quão técnico o teu time tem que ser para você ser multi-cloud, para você estar em 2, 3 clouds ao mesmo tempo, porque tem vantagens inúmeras, é lindo, é maravilhoso, eu adoro o cenário do multi-cloud, eu adoro o cenário de multiferramentas. Como que eu gerencio a governança disso? Como que eu gerencio os custos disso? Como é que eu faço meu time estar profissionalizado nessas 3 clouds? Porque se eu tenho um monte de ferramenta, mas o meu time não sabe usar, não está profissionalizado, gente, estou jogando dinheiro fora no final do dia, né? E por último, escalar corporativamente. Novamente, por conta da falta de talentos, por conta de um ecossistema fragmentado, eu não consigo escalar para toda a minha corporação. Beleza? Vou tentar mais uma vez. Mais uma vez. Boa. Tá bom, Lucas, você está falando de problema. E como que a gente resolve? O que a pesquisa fala que essa galera está fazendo para a gente começar a resolver isso e trilhar esse caminho também? Bom, o primeiro ponto é que ele divide esse framework em 4 pedaços diferentes. Tá? Visão, Business Driven, Enablement e zero fragmentação. Eu vou juntar visão e Business Driven numa coisa só, porque vocês falaram de business aqui ontem o dia inteiro, falaram aqui hoje de manhã também. Então, tem pessoas muito mais qualificadas aqui para falar de business do que eu, certamente. Mas eu, como uma pessoa mais técnica, eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu vou focar um pouco mais no enablement e no zero fragmentação. Beleza? Então, quando eu olho aqui para visão e business driven especificamente, cara, tem muito caso de uso dentro de uma empresa que eu posso atacar.
A gente escuta sobre isso o tempo todo. Se eu for olhar, por exemplo, dentro dos cenários de education, eu posso olhar para a empregabilidade, eu posso olhar para como eu tenho uma IA que vai auxiliar o meu aluno no processo de aprendizado. Existem os mais diversos casos de uso. A pergunta não é qual caso, não é o caso de uso em si. A pergunta é: esse caso de uso, ele está sendo utilizado para mover o ponteiro da minha empresa? Porque é isso que importa no final do dia. A gente é empresa. Levels, ou com o objetivo da minha corporação como um todo. E aqui existem vários cenários que a gente pode ficar se repetindo, beleza? Agora vamos para o zero fragmentação. O que a gente fala quando a gente olha para zero fragmentação? O ponto principal aqui é que o ecossistema de dados ele é completamente fragmentado. Quem aqui hoje, dentro da empresa de vocês, tem uma tecnologia para warehouse, uma tecnologia para data lake, os cientistas de dados estão utilizando o Jupyter Notebook dentro das máquinas locais, dentre outras coisas que a gente pode falar. Quem tem um ecossistema mais fragmentado assim? Ninguém tem ecossistema fragmentado aqui? Todo mundo está em uma plataforma única, bonitinha, gerenciada? Hã? Tudo no mesmo lugar. Tá bom, máquina local, muitas pessoas aqui talvez tenham, mas, segundo o amigo ali, estar num local só é comum. Beleza, diferente. Mas o que a gente vê na maioria das empresas é que a gente tem um ecossistema muito diverso. Eu tenho uma plataforma que vai ser meu warehouse, eu tenho uma plataforma que vai ser meu data lake, meu time de suprimentos está começando a ser afogado. Por quê? Porque o meu cientista de dados ele está fazendo pedido de notebook gamer para poder rodar modelo de machine learning na máquina local. E eu vi uns sorrisinhos aqui, ó. Então por que ninguém levantou a mão quando eu falei? Tá vendo como é que a gente pega? Eu tenho plataformas de streaming, então tudo isso é muito diversificado. E qual é o principal problema? Cara, governança e segurança. Como é que eu integro todo esse ecossistema de governança? É muito fragmentado para eu fazer isso, né, no final do dia. E quando eu olho para a realidade, é que ela é muito mais complexa. Imagino que a maioria de vocês aqui sejam da TI, talvez. Quem aqui é da TI? Poucas pessoas da TI, na verdade, né? Quem aqui é da área de negócio de uma empresa? Tá, temos algumas pessoas da área de negócio de uma empresa. Quando a gente olha para dentro da TI, a gente vê talvez um ecossistema menos fragmentado. Cara, vai no setor de RH da tua empresa, People Analytics. Vê o que eles usam para poder gerenciar os dados da sua empresa. A chance da tua folha de pagamento estar no Excel é gigantesca. A chance de estar no Access, nossa senhora, é absurda. E aí? Se esse Excel vazar, cara, o que acontece? E eu te garanto que esse Excel, ele em algum momento, ele entra no chat GPT para fazer a seguinte pergunta: pô, como tá, sei lá, por exemplo, como é que tá o somatório da minha folha de pagamento esse mês? Cara, já era, esse dado já está no chat GPT. O que foi feito depois com esse dado, não faço a menor ideia. Então, talvez a gente falar que o meu ecossistema é unificado seja talvez, desculpa a sinceridade, um pouco de cegueira corporativa. Porque a gente sabe que não é. É raríssimos casos que a gente tem empresas que de fato estão unificadas. Beleza? Então, o que eu quero postular aqui com vocês, mais uma postulação que eu vou colocar aqui com vocês é que o desafio de dados, dado tudo isso que eu mostrei aqui agora no slide anterior, é que o desafio de dados, ele é maior que o desafio da AI. O desafio da AI, ele é um subgrupo do desafio de dados. Beleza? Eu tenho que organizar a casa primeiro para eu conseguir alavancar a minha estratégia de AI. E quando eu olho para aquele ecossistema, aqui a gente tem uma visão um pouco mais de como acontece no dia a dia da empresa, né? Eu tenho ali meus engenheiros de dados, meus analistas de dados, meus cientistas, acessando plataformas diferentes, que vão gerar dados diferentes. Então, se eu tenho, por exemplo, vou fazer um caso prático aqui com vocês. Eu tenho um data lake e eu tenho um warehouse. O Macedo, que está aqui com a gente, o Macedo ele é um cientista de dados, ele tem acesso, por exemplo, a um dado específico. Vou falar aqui, dado de salário. O Macedo tem acesso a esse dado de salário dentro do data lake, mas ele não tem dentro do warehouse. Qual é o acesso que está correto? Exato. Não tem um acesso correto, né?
Simplesmente porque essas plataformas elas não necessariamente se conversam. Então eu tenho um ecossistema muito mais fragmentado do que deveria. Aí quando eu jogo esse dado depois para a minha plataforma de BI, eu pego esse dado que está, por exemplo, dentro do meu warehouse, eu jogo para a minha plataforma de BI, a minha plataforma de BI respeita a governança do meu warehouse. Se eu tiver filtro de linha, mascaramento de colunas, o meu BI, minha plataforma de BI, ela acessa essa governança? Ela respeita essa governança também? Ou vai tudo para o espaço? Pontos para a gente colocar na cabeça aqui nesse momento, beleza? E qual é a proposta que a gente traz? E aí eu falo tanto do estudo quanto a Databricks como um todo. É que se os dados são o novo petróleo, galera, a governança, e a gente escuta isso falar o tempo todo, né? Os dados são o novo petróleo, né? Data is the new oil. A governança é o novo ouro. Eu não posso mais ter um ecossistema extremamente fragmentado com modelos de governança fragmentados. Então, o catálogo ele passa a ser o nosso novo ponto focal. Eu preciso que o catálogo de dados ele comece a responder às minhas perguntas corporativas de forma centralizada. Eu não posso ter um número no meu warehouse e outro número no meu data lake, que não, consequentemente não é o meu número que está mostrando no BI. Qual é o número que você vai entregar para o teu CFO? Qual é o número que o teu CFO vai entregar para o mercado quando ele tiver que fazer o fechamento trimestral dele? É o número do warehouse? Não sei. Você também não sabe. Imagina o teu CFO. Então, olha como isso é perigoso. Então, eu preciso de algum ecossistema que ele vai, além de controlar acessos, ele vai te garantir linhagem, ele vai te suportar quando você quiser falar de inteligência de dados. E também um ecossistema aberto, que não vai te dar lock-in. Porque eu já imagino que na cabeça de vocês, quando eu falei de ter um ecossistema centralizado, a primeira coisa que veio na cabeça é lock-in, né? Cara, eu vou ter que ficar então fechado numa plataforma, eu vou tomar lock-in em prol do meu ecossistema de dados, e o ponto é que não. Existem diversas ferramentas unificadas dentro do mercado. E aqui eu não vou nem fazer merchan dizendo que a Databricks é uma delas, beleza? Não estamos aqui hoje para falar sobre isso. Então, voltando aqui no nosso cenário, onde eu tenho esse ecossistema completamente aberto, o que é a proposta do estudo e o que é também a proposta aí da Databricks? É que a gente unifique isso num catálogo único. Ou seja, eu tenho os dados sendo gerados e acoplados em um único catálogo de formato aberto, porque isso é importante. Você tem um warehouse na tua empresa. Se esse warehouse está num formato fechado, closed source, se eu tenho um banco Oracle, por exemplo, esse dado está num formato proprietário da Oracle. Se eu quiser me conectar com APIs públicas ali, por exemplo, cara, eu tenho que bater no Oracle, eu tenho que ter esse banco ligado, eu tenho que gerar custo para a minha empresa para poder tirar esse dado de lá. Beleza? Então, quando eu tenho esse catálogo unificado, eu tenho um engenheiro de dados gerando dado no mesmo lugar que meu cientista de dados vai consumir, que é o mesmo lugar onde eu vou treinar os meus modelos de LLM. Parece um sonho, mas a gente já consegue fazer isso hoje. E não estou falando que é fácil. É difícil, e é difícil pra caramba você sair de um ecossistema completamente descentralizado para você sair para um ecossistema unificado. Beleza? Mas é fato, e a gente vê isso todos os dias, a tendência da felicidade das pessoas e das entregas em produção aumenta muito. E uma pergunta, alguém sabe aqui o que é o Lakehouse? Isso foi falado algumas vezes aqui nas palestras, mas alguém sabe aqui o que é o Lakehouse? Temos poucas pessoas aqui que sabem o que é o Lakehouse, e coincidentemente da área de dados, né? Depois a gente vai trocar uma ideia porque você não levantou a mão, tá? Você deveria saber. Brincadeira, tá, gente? Bom, o Lakehouse, pessoal, ele é a junção do Data Lake e do Warehouse. Em poucas palavras, eu tenho o meu ecossistema de Data Lake, que começou a surgir lá em 2010, 2008, ali mais ou menos, né? E o Warehouse, que começou a surgir lá na década de 70. A gente junta isso dentro de um ecossistema só e a gente coloca um catálogo unificado em cima dessa plataforma. Em pouquíssimas palavras, e sem ser muito técnico aqui, isso é o Lakehouse. É eu ter uma camada aberta de dados, então eu trago o meu Open Data Lake aqui, se eu estou na Azure, se eu estou na AWS, se eu estou na GCP, aqui eu estou falando dos 3 principais cloud providers, eu trago essa minha camada de storage e eu começo a trazer qualquer tipo de dado. É um data lake, eu posso trazer log, vídeo, qualquer formato de arquivo. Eu trago uma camada de metadados em cima disso. Por quê? Porque só ter o dado não é o suficiente. Eu preciso enriquecer isso com uma camada de metadados. Uma vez que essa camada de metadados está enriquecida, eu trago um catálogo único,
que vai me promover todo o ecossistema de governança e linhagem de dados integrado. Então, a partir daqui, eu estou quebrando os silos que existem dentro do meu ecossistema de dados. Eu não preciso ter mais o meu engenheiro de dados, por exemplo, atuando numa ferramenta qualquer, eu vou dar um nome aqui aleatório, por exemplo, sei lá, ela está num Kubernetes da vida, e eu tenho o meu cientista de dados usando a máquina local, um Jupyter Notebook para processar dados. Eu estou dizendo que esse ecossistema está unificado, ele está exatamente no mesmo lugar. Isso é o poder do Lakehouse. Às vezes a gente está preso ali no warehouse, por exemplo, às vezes quem aqui já usou BigQuery? Mantenha a mão levantada quem acredita que o BigQuery é um Lakehouse. Está todo mundo afiado. De fato, o BigQuery não é um Lakehouse, o BigQuery é um Data Warehouse. Ele não promove a governança integrada e você não consegue tratar alguns cenários ali. E quando a gente olha lá para 2020, quando a Databricks lança a arquitetura e o termo Lakehouse, e aí eu assino embaixo, tá? A gente, como Databricks, a gente inventou o Lakehouse e o termo Lakehouse, por causa desse carinha aqui chamado Delta Lake. Mas não vou entrar nesse mérito técnico. Depois, se vocês quiserem, me chamem ali no canto depois da palestra e a gente conversa sobre isso. Esse não é o nosso tema aqui hoje. Beleza? É que quando a gente olha lá em 2020, quando a Databricks lança, é que 74% dos CIOs, na época, que a gente entrevistou, porque isso aqui foi uma pesquisa que a gente fez novamente, eles diziam que eles já tinham adotado o Lakehouse. E os outros pretendiam adotar nos próximos anos. Quando vocês olham para o resultado da pesquisa que eu mostrei no começo da apresentação, esses dados batem? Não batem, né? Porque eu acabei de falar para vocês no começo da apresentação que só 12% das empresas tiveram sucesso na estratégia de dados. E só 2% tiveram sucesso na estratégia de AI. Então, esses dados não batem. Beleza? Mas quando eu olho para os líderes que se mantiveram fidedignos à estratégia que o Lakehouse promove, eles conseguem sair do outro lado na sua estratégia. Foi isso que a nossa pesquisa mostrou. Beleza? E aí a gente volta nos nossos casos de uso. A gente volta na nossa visão e na nossa estratégia. E por que eu voltei nesse slide aqui exatamente nesse momento? Para mostrar que você tendo uma plataforma adequada, você consegue sustentar todos esses casos de uso de forma unificada. Mas você precisa ter um ecossistema que vá suportar não só os seus engenheiros de dados, mas também os cientistas, os engenheiros de machine learning e principalmente também os seus usuários de negócio. Beleza? E agora eu vou para a parte de enablement, tá, pessoal? Porque de nada adianta se eu tenho uma plataforma, mas eu não tenho pessoas que estão treinadas naquela plataforma. E esse é o último pilar que a pesquisa mostra para a gente. Esse pilar é dividido em 3 grandes colunas: habilidade, ferramenta e plataforma. Plataforma, a gente já falou. Vamos deixar ela por último, né? Vamos falar um pouco sobre habilidades. Eu vou começar aqui por treinamento. Quem aqui, no último ano, quem aqui, durante a semana, tem tempo para parar? 1 hora, 1 hora, ali durante o expediente, para estudar sobre a stack que está utilizando dentro da empresa. Excelente. Mais alguém? Lá atrás também. Legal. Cara, olha quantas pessoas com a mão abaixada. Como que eu espero ter uma estratégia de IA sendo alavancada se as pessoas que estão dentro da minha empresa, elas não conseguem nem estudar sobre as ferramentas que elas estão usando? E agora pensa no ecossistema fragmentado. Se eu tenho um ecossistema fragmentado, olha como é que as coisas se conectam. Eu não consigo... Gente, deu problema aqui. Eu não consigo... Tá bom. Quando a gente olha para isso daqui, eu não consigo... Obrigado. já tô fazendo wrap-up aqui. Eu não consigo entender como uma estratégia fragmentada, se eu, com poucas ferramentas, e eu não estudar isso, já é difícil de eu alavancar essa estratégia, imagina se essa estratégia ela é completamente fragmentada. E aí volta num dos problemas principais que a gente tinha. As coisas não vão à produção. Eu não escalo corporativamente. E eu preciso de muito ambiente hands-on para poder fazer isso. Eu não preciso só estudar, eu preciso implementar no dia a dia. E eu preciso gerar uma linguagem comum entre meu time técnico e o meu negócio. Quando eu falo de ferramentas,
Aqui a gente coloca 3 pontos fundamentais, que são self-service, ambientes prontos e menor dependência. Isso daqui é principalmente focado nos ambientes de áreas usuárias. Até porque, pessoal, vocês têm que alcançar todos os usuários da empresa. Eu não posso ficar fechado dentro da TI. Eu preciso alcançar o RH, eu preciso alcançar o financeiro, eu preciso alcançar os suprimentos. E é talvez muito ingênuo pensar que um time de dados, muitas vezes pequeno, consegue atender uma corporação que geralmente é enorme. Não consegue. A gente simplesmente está mentindo para a gente mesmo, beleza? Então, lembrem-se disso, a maioria dos usuários de uma organização ela não é técnica, ela não são vocês técnicos que levantaram a mão agora há pouco. Eu preciso, de uma forma, abrir isso para o resto da companhia, beleza? E agora, a gente fecha aqui, só para a gente poder falar rapidamente do último ponto, que é a plataforma, e a gente já viu um pouco sobre isso, então não vou me estender aqui nesse ponto. E eu queria deixar essa mensagem aqui, que há 2 anos atrás, um chefe meu, chamado Alexandre Gonzalez, um dos homens mais incríveis que eu conheço, ele hoje trabalha na Vale, é que se você tiver a melhor plataforma do mundo, a melhor, sem exceção, para qualquer coisa que você for fazer, mas você não tiver pessoas que sabem usar, você não tem uma estratégia. E aqui nesse caso, estratégia de dados. Você tem uma grande despesa para a sua companhia. E aí eu deixo o questionamento para vocês aqui hoje. Vocês são uma despesa para a empresa de vocês? Ou vocês estão de fato alinhados à estratégia que a empresa de vocês está montando? E por hoje é isso, pessoal. Obrigado. Oi. Pessoal, a gente vai abrir aqui pelo menos uns 2, 3 minutinhos aqui para dúvidas, que eu passei um pouquinho aqui do meu tempo, eu falo pra caramba. Então, quem tiver dúvidas, por favor. Só para botar aqui. Temos alguma dúvida? Obrigado. Alguma dúvida, pessoal? Lucas, eu não sei se você vai ter aí, mas você tem algum slide do stack da Databricks aí para ilustrar isso de forma prática? Não tenho, tá? Porque meu objetivo aqui não era necessariamente trazer sobre Databricks, mas falar sobre a estratégia de dados como um todo. Mas aí depois, se você quiser, cara, a gente senta ali, o que não falta, literalmente o que não falta no meu notebook é a apresentação da Databricks. Beleza? A gente troca uma ideia. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então é isso. Muito obrigado.